paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria, com muita humildade, de deixar uma reflexão, uma pequena reflexão, para que todos possam comentar, falar o que acham. Não importa o que é que você vai falar, o que é que você vai escrever, mas é muito importante a sua opinião acerca do que eu vou estar falando. E eu quero deixar como ponto de partida um texto que está na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 14 e 15, que diz assim: Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conformosos pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Meus queridos irmãos, o que é um pregador? Pregador nada mais é do que aquele que anuncia a palavra do bom mestre. É interessante ressaltar, porque nós vivemos em uma época em que os pregadores são atacados covardemente, são criticados covardemente. Em toda a esfera da sociedade, sempre existiu e sempre existirá pessoas que prestam e pessoas que não prestam. No meio dos médicos existem os bons médicos, existem os charlatões. No meio dos políticos existem os políticos que são bons e os políticos que não valem nada. Em toda a sociedade é assim. No meio dos pastores existem pastores que são respeitosos e pastores que têm bom senso e pastores que são homens de Deus, mas existem também os que não valem nada. No meio do trigo tem o joio. No meio dos pregadores tem os que prestam e os que não prestam. Isso é óbvio. Mas deixa eu dizer uma coisa. O pregador é aquele que prega a palavra de Deus, é responsável por transmitir a palavra do Senhor. E nesta época, existem muitas pessoas que criticam o ministério de um pregador. E eu falo isso dentro ou fora da igreja, dentro ou fora do ministério, sendo ou não liderança. Existe uma gama de pessoas que falam que até os itinerantes são pessoas irresponsáveis, que não têm ocupação e às vezes, me desculpe a expressão, são chamados de vagabundos. Itinerantes são chamados de vagabundos. Eu tive uma determinada vigília, uma certa vez, quando a pessoa que me antecedeu começou a falar de itinerante. E ele disse: eu sou bem empregado, eu tenho um salário, eu não dependo da igreja para nada. Porque esse negócio de ficar pregando daqui para ali, ali para cá, esse negócio de itinerante é vagabundo. Itinerante é um ministério andante. Itinerante é aquele que se desloca de um lugar para o outro para cumprir um objetivo. Jesus era um itinerante. Me prova na Bíblia Jesus dirigindo um ministério? Me prova na Bíblia Jesus dirigindo uma catedral? Me prova na Bíblia Jesus dirigindo uma congregação? O povo acompanhava Jesus porque Jesus tinha pão para dar para o povo. Jesus era um pregador nato. Os discípulos que o acompanhavam estavam aprendendo o ministério de um itinerante. Jesus não levantou só 12 apóstolos como itinerante, ele levantou mais 70. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo de número 1. Levantou 70 homens e enviou de 2 em 2. E disse: se chegar em alguma cidade e você não for bem recebido, bem tratado, sacuda a poeira do pé
e não volte nunca mais ali. O pregador é alvo de crítica. O pregador é alvo de zombaria. O pregador é alvo de piada. O pregador é simplesmente um mensageiro de Deus. Mas no coração de quem é escolhido de verdade arde essa chama. E é por isso que nós passamos por cima de pau e pedra. É por isso que nós sofremos rejeições, mas continuamos pregando. Sofremos humilhações, mas continuamos pregando. Sofremos críticas, mas continuamos pregando, porque aquele que nos chamou garante. Você sabia que todo aquele que é escolhido por Deus para ser um pregador, chega um determinado momento da sua vida que ele não aguenta os embates da vida? Só que ele lembra de uma coisa. Jesus disse: não foi vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vardes e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Todos os pregadores que Jesus levantou, desde os tempos bíblicos, passaram por adversidades, rejeições e provações. Paulo foi surrado. Paulo foi jogado de uma certa altura. Paulo foi dado como morto. O Batista perdeu a cabeça como um pregador. Todos os pregadores passaram por adversidades. O pregador, ele tem que andar com sapato bom, mesmo se ele não tem recursos. Ele tem que vestir um bom terno, mesmo quando ele não tem condições. Porque se ele chegar numa igreja para pregar com um sapato velho, surrado, ele é alvo de crítica, de piadinhas e zombaria. Se ele chegar numa igreja com um terno velho e surrado, ele é alvo de crítica, piadinhas e zombarias. É por isso que nós vivemos o apogeu da ostentação dentro da igreja. Alguém até passa necessidade em casa, deixa de comprar o necessário para poder ostentar aquilo que não tem. Um bom terno, um bom sapato, um bom relógio. Essa é a realidade dos nossos dias. Porque o pregador não é visto pelo que ele é. O pregador é visto pelo que ele aparenta ter. Mas você sabia que nem todo pregador recebe ofertas grandes? Você sabia que nem todo pregador tem viagens internacionais? Você sabia que nem todo pregador às vezes viaja até para outros estados? Tem pregador que só prega dentro da sua cidade. Tem pregador que só prega dentro da sua igreja. Tem pregador que prega em outros estados, mas tem pregadores que pregam em outros países. Agora eu te faço uma pergunta. Você que disse que todo pregador tem que trabalhar e que tem que viver do suor do seu rosto. A minha pergunta é: pregar não é um trabalho? Porque segundo a ciência e a própria medicina avançada diz que pregar 1 hora de relógio equivale a 8 horas de trabalho braçal. Tem dia que eu saio para pregar, eu chego em casa quebrado, desmantelado. Peço para minha filha dar uma massagem nas minhas pernas. Porque pregar é cansativo demais. Você desidrata o seu corpo, você desidrata o seu organismo. Você sabe o que é você sair de sua cidade para outra cidade e às vezes lhe colocam para dormir em qualquer lugar? Às vezes não lhe dão nem um café da manhã? Às vezes não tem o almoço meio-dia e você é forçado a jejuar? Às vezes não tem a janta à noite? Você sabia que tem lugares que o pregador vai pregar e não recebe nenhum transporte para se deslocar, mas somente um tapinha nas costas? Você sabia que o pregador às vezes sai para pregar e em casa sua despensa está vazia? O gás está seco? A conta de energia precisa pagar? A conta de água precisa pagar? Você sabia que às vezes o pregador sai e fica um filho em casa doente, ele precisando comprar um medicamento? Você sabia que muitos pregadores sofrem nos seus casamentos briga constante com as esposas, porque as esposas não aceitam o ministério do pregador, porque o pregador
não tem condições financeiras no momento de mantê-la? Você sabia que a maioria dos pregadores, 90% deles, fazem cursos para trabalhar, bota currículo, bate na porta das empresas, mas Deus não permite as empresas chamá-lo? Eu sou um deles. Eu fiz vários cursos. Eu fiz curso de pintor industrial, eu fiz curso de vigilante, eu fiz vários cursos, mas botei vários currículos em várias empresas, mas nenhuma empresa me chamou. Quando então eu procurei um amigo meu que é diretor de uma grande empresa no meu estado da Bahia, e ele disse: eu vou lhe colocar lá, não se preocupe, você vai estar trabalhando lá, Carlos Matos. Eu fiquei todo alegre, todo feliz, cheguei em casa, contei a notícia, eufórico de alegria. Quando passou uns dias, ele me chamou e disse: eu não posso te empregar, eu tenho 3 noites sem dormir. E nessas 3 noites, o homem aparece, o homem de branco, dizendo que não é para eu te empregar, porque você foi chamado para ser pregador do evangelho e pessoas dependem de ouvir uma palavra da sua boca. Eu chorei, eu fiquei angustiado. No outro dia eu fui para um círculo de oração quando Deus tomou uma irmã de 70 anos e disse: não já te falei que você não vai trabalhar para o homem? Eu te escolhi para ser pregador do evangelho. Tá faltando alguma coisa? É eu quem te dou o café da manhã, é eu quem te dou o almoço meio-dia, é eu quem te dou a janta, é eu quem te calço, te visto e pago as tuas contas. Eu comecei a chorar. E como é que Deus paga as minhas contas? E quando é que Deus supre as minhas necessidades? É quando você tem a sensibilidade e percebe que está sendo tocado pelo Espírito de Deus para ofertar o meu ministério. Mas se você não oferta, eu vou viver de quê? Mas se você não contribui, eu vou comer o quê? Mas se você não ajuda o pregador, como eu vou pagar as minhas contas? Percebeu aí a realidade da coisa? O pregador não é amparado por convenções. O pregador não recebe salário da igreja. O pregador não recebe ajuda de custo do ministério. Ao contrário, tem muitos pregadores que não têm nenhum apoio do ministério que ele congrega. Não tem nenhum apoio do pastor que ele congrega. Você sabia disso? Tem pregadores aí que ele não tem tratamento digno nem aonde ele congrega. O pastor não sabe nem onde ele mora, nem o que ele está passando. Tem muitos pregadores que saem para pregar com um sorriso largo, mas em casa ele está vivendo a escassez. O pregador tem que pregar perdão, mesmo quando alguém o odeia. O pregador tem que pregar fidelidade mesmo quando ele é traído. O pregador tem que pregar curas e milagres mesmo quando tem alguém enfermo dentro de casa ou quando ele mesmo está enfermo. O pregador tem que pregar vitórias e sucesso mesmo quando o sucesso não chegou na casa dele ou quando ele não está vivendo um momento de vitória. O pregador tem que se alinhar, tem que se perfumar, tem que cortar o cabelo, mesmo quando ele não tem recurso, porque ele precisa ter uma aparência. Ele precisa manter. O pregador tem que investir em livros, mesmo sem ter recurso, sem ter carteira assinada, sem ter um trabalho em uma empresa, porque ele precisa preparar um bom sermão para levar para você ouvir. Ele tem que passar por cima de pau e pedra. Ele tem que romper as depressões da vida. Ele tem que romper as dificuldades. Tem muitos pregadores que sofrem no ministério, até mesmo com colegas de púlpitos. Você sabia disso? Porque Deus deu para o pregador, mas não deu para determinadas pessoas. E o pregador é criticado. Deixa eu lhe dar um conselho. Se você tem um comércio, uma empresa, dê graças a Deus que Deus lhe deu uma empresa, porque eu queria ter uma e não tenho. Se você tem um bom emprego em uma grande empresa, dê graças a Deus por este emprego, porque eu queria estar empregado e não estou. Mas não critica o pregador que Deus chamou. Porque Jeremias era um pregador que comeu o pão da angústia. Elias foi um pregador que quase desiste no deserto.
Todos os pregadores que Deus chamou passou por adversidade, mas sempre tem alguém que Deus levanta para ajudar, patrocinar, impulsionar o ministério de um pregador. Não critique um pregador, entenda o ministério de um pregador. Amém? Que Deus te abençoe de forma especial, porque é através de um pregador que muitas almas se convertem, que muitas almas se rendem ao Senhor. Talvez você que está me ouvindo aceitou Jesus por uma palavra transmitida por um pregador. Talvez você se rendeu por uma palavra transmitida por um pregador. Você sabia que de 2015 para cá, muitos pregadores desistiram, jogaram a toalha, se renderam, não aguentou tanta covardia, tanta perseguição, tantos comentários nas redes sociais. Pregador é tratado como nada, como lixo, como Zé Ninguém. Deixa eu dizer uma coisa. Pregadores que você ouvia que estavam no apogeu e você procura agora e você diz: fulano, nunca mais ouvi falar. Ciclano, nunca mais ouvi falar. Desistiram. A minha pergunta é: você quer que um pregador desista? Ou você quer que um pregador continue marchando para a glorificação do nome do Senhor Jesus? Pensa nisso direitinho. Que Deus te abençoe de forma especial. O ministério de um pregador é árduo, é um fardo pesado, mas temos que carregar. Que Deus abençoe de forma especial.